Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura aqui no nosso canal. Hoje o conteúdo que eu vou passar para vocês é o arcadismo. O arcadismo refere-se a um dos períodos da literatura brasileira de maior destaque e ele também é o último período da era colonial brasileira. Lembrem-se que na literatura nós temos a era colonial, que diz respeito à época em que o Brasil viveu sob o domínio de Portugal, e a era independente, que foi a referência ali à proclamação da independência do nosso país em 1822. E o arcadismo, ele é um período da literatura brasileira dentro do século XVIII e pedacinho do século XIX. Então nós vamos ter aqui no arcadismo o último período da era em que o Brasil era uma colônia e também é um período em que os autores e as obras que nós vamos encontrar aqui refletem a simplicidade da população, o bucolismo, que era uma característica bem comum dos autores do arcadismo. O porquê desse nome, pessoal, arcadismo? É ali como aparece no slide para vocês. Região montanhosa da Grécia Antiga que, segundo a mitologia grega, era habitada por poetas e pastores. Então, esses poetas, esses pastores que viviam nas famosas Arcádias, elas tinham esse poder, essa questão do poeta, né, do transformador, da questão também assim, da poesia muito presente nessas regiões. Tá? E aí nós vamos ter aqui algumas questões relacionadas à parte ali das Arcádias, que surgiram em outros países. Aqui no Brasil nós não tivemos, mas os poetas também usaram os pseudônimos. Os pseudônimos foi uma das características bastante marcantes ali do arcadismo, porque referem-se aos nomes falsos, né, a nomes não verdadeiros que os autores usavam ali para identificar as suas obras. Aqui nós temos um pouco do contexto histórico, pessoal, só para vocês saberem. Fala na Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi muito importante lá no quinhentismo. Ela começa, né, a perder cada vez mais espaço. E o arcadismo, no contexto mundial, nós vamos ter o iluminismo. Tá? Os pensadores iluministas como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que ganhavam força dando origem ao movimento filosófico de inspiração racional chamado iluminismo, ou seja, o século das luzes, que foi muito importante na questão mais mundial. Então esses filósofos, pesquisadores, influenciaram muitos autores arcadistas brasileiros. Tá? E então nós vamos ter essa referência mais aí mundial. Aqui, como eu falei para vocês, o século XVIII é conhecido como o século das luzes, tá? E o iluminismo preparou o terreno para a ascensão da burguesia. A burguesia, né, a elite, digamos assim, da época, começou a ganhar destaque e se ascendeu ou cresceu mais no século XIX, após ali a Revolução Francesa. Nós vamos ter agora aqui nas características do arcadismo, pessoal. O retorno à literatura clássica, revigorando valores como a clareza, a harmonia, racionalismo, a questão de pensar, né, mais com a questão mais racional em detrimento do coração e da emoção. Nós vamos ter também ali o bucolismo e o pastoralismo, que foram características mais únicas ali do arcadismo, tá, gente? Que representa tudo aquilo que é tranquilo, valorização do equilíbrio, a vida no campo, a vida campestre. Expressões em latim, tá, gente? Fugere, como é o nome, né, na língua latina, urbem, que é fugir da cidade, locus amoenos, carpe diem, inutilia truncat, que aqui entre aspas estão significados que são bem comuns dentro da poesia do arcadismo, representando cortar os excessos e aproveitar tudo aquilo que é simples. Isso foi muito comum dentro do arcadismo, pessoal. Nós vamos ter também agora aqui nesse próximo tópico o arcadismo no Brasil. Como ele começa, tá, pessoal? O ano de início, 1768, tá? E nós vamos ter aqui dentro do arcadismo o estado de Minas Gerais. Minas Gerais como centro das atenções, tá? Isso num contexto mais local, na nossa nação, tá, gente? O estado de Minas Gerais, onde tudo isso acontece. Nós vamos ter também aqui, foi um importante movimento no processo de formação de um público leitor brasileiro, e aí o arcadismo começa a se instalar no Brasil de fato. Tá? Nós vamos ter aí essa questão mais relacionada, né, o estado de Minas, o ciclo da mineração crescendo ali, e nós vamos ter o ano de 1768 como marco inicial ali do arcadismo, com a obra do Cláudio Manuel da Costa.
Dentro agora da poesia, pessoal, o que é mais importante, o arcadismo teve 3 destaques, as poesias líricas, épicas e satíricas. E também a poesia encomiástica. O que significa essa palavra, pessoal? É um gênero literário, né, destinado à exaltação ou homenagem de alguém, de uma pessoa. É a poesia encomiástica, como é chamada dentro das convenções literárias. Mas nas 3 primeiras aqui, nós vamos ter os autores de destaque. Na poesia lírica, voltada para o amor, para a mulher, para a saudade, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o Silva Alvarenga. Na poesia épica, que exalta grandes feitos heróicos, José Basílio da Gama e Frei José de Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa também teve destaque. E na poesia satírica, que faz uma crítica ao governo de Minas, o Tomás Antônio Gonzaga. E na poesia comiástica, aqueles 2 ali, que não tiveram tanto destaque, mas aparecem também dentro do cenário do arcadismo. Aqui algumas obras para vocês e alguns autores. O Tomás Antônio Gonzaga é o principal poeta arcade brasileiro. Ele escreveu 2 obras de destaque. Marília de Dirceu, que é uma homenagem à sua eterna namorada, a Maria Doroteia de Seixas Brandão, ou Marília, e o Dirceu era o próprio Tomás, então ele fala sobre a sua vida amorosa na obra e também no exílio que ele sofreu em função da Inconfidência Mineira. A obra é dividida em 2 partes. E Cartas Chilenas, que é um poema satírico, ou seja, Tomás escreveu cartas para o seu amigo Cláudio Manuel da Costa, o outro poeta, falando sobre os desmandos administrativos no governo de Minas Gerais. O governador da época de Minas Gerais, que sofreu duros ataques através dessas cartas chilenas. Não tem nada a ver com Chile, pessoal. Chilenas é porque foi um pseudônimo, mais um pseudônimo aí encontrado dentro das obras do arcadismo. E para finalizar, nós temos aqui outras importantes obras como O Uruguai, é separado ali, tá, gente? Ficou juntinho no slide. O Uruguai, que é um poema épico, ele narra a luta dos povos indígenas nos 7 povos das missões jesuíticas, aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste. Tá? Aqui fala contra os portugueses que queriam apossar-se do local por conta de um acordo entre Espanha e Portugal. É uma questão bem histórica nessa obra. E Caramuru, que é um poema épico do Frei José de Santa Rita Durão, que fala ali sobre o achamento da Bahia, incorpora o elemento indígena como elemento distintivo do arcadismo e fala mais aí sobre a questão do descobrimento de Salvador. Tá, gente? Bom, então, só para encerrar, aí nós temos uma visão geral do arcadismo brasileiro, seus autores e suas obras. No material de vocês eu mando mais algumas coisinhas, tá, pessoal? Mais alguns exercícios e qualquer dúvida estamos à disposição. Uma boa tarde a todos e até a próxima.